Segundo Platão, essas palavras foram proferidas por Sócrates, que, como sabemos, é considerado um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. Tanto que a filosofia ocidental é dividida em um período depois de Sócrates e um antes dele. E os pré-socráticos, como Pitágoras e Demócrito, por exemplo, se enquadram justamente nessa última categoria. Falando assim, parece que os pré-socráticos foram filósofos que existiram e atuaram antes da época de Sócrates, né? Mas, na verdade, essa separação não é cronológica, e sim temática, já que o período pré-socrático se estendeu até 400 a.C., apenas um ano antes da morte de Sócrates. Esse termo, então, tem mais a ver com o esforço de destacar Sócrates como a gênese de um novo modo de pensar, voltado para as questões relacionadas à conduta humana, enquanto diversos pensadores mantinham seus interesses voltados para a physis, ou seja, a natureza das coisas. Mas isso não quer dizer que os pré-socráticos não estavam nem aí para a ética, apenas que o seu foco era o mundo natural. E se a gente pensar bem, de certa forma, nossa conduta também faz parte da natureza das coisas, né? Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vou apresentar 9 frases de filósofos pré-socráticos que parecem verdadeiros socos no estômago, mas que no fim das contas fazem um carinho na alma. Vamos a elas? 1. Os olhos e os ouvidos são maus testemunhos para os que têm almas bárbaras. Heráclito. Curta e grossa, essa frase nos lembra da importância de entender o logos, ou seja, a importância da razão, compreendida como uma ligação entre o nosso discurso racional e a própria estrutura racional do mundo. Vale ressaltar que Heráclito, filósofo da escola jônica, herdeiro de Tales de Mileto, foi o primeiro a utilizar esse termo na filosofia. Tentar investigar a natureza, tentar compreender seus fenômenos, sem entender o logos, essa razão, seria perda de tempo. Assim como quando a gente tenta julgar coisas que de fato não entendemos profundamente. 2. Não deixes que o hábito reiterado te leve à força por esse caminho, nem sejas governado pelo olho sem objetivo, pelo ouvido que ecoa e pela língua, mas julga com razão a prova muito contestada. Parmênides. Aqui, Parmênides, filósofo pré-socrático da escola eleata, complementa a ideia que acabamos de ver. Quantas vezes sucumbimos ao terrível hábito, em outras palavras, ao vício de fazer julgamentos rápidos, movidos por olhos que veem sem observar de fato, ouvidos que apenas ecoam as ideias dos outros, e pela língua, que não consegue ficar repousada dentro da boca, mas vive ávida por manifestar opiniões rasas. Sinto muito a franqueza, mas lá no fundo você sabe que é assim, e todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a isso, uns com menos frequência, outros com mais. A única saída é viver filosoficamente, ou seja, se apoiar na razão para estabelecer julgamentos serenos, analisando todos os fatos com clareza. 3. A alma humana é dividida em 3 partes: inteligência, razão e paixão. A inteligência e a paixão também são possuídas pelos outros animais, mas a razão apenas pelo homem. Pitágoras. Pitágoras de Samos, fundador da escola pitagórica e o responsável pela criação do termo filósofo, reforça a importância de se valer da razão. Ele indica que o que nos separa dos outros animais é justamente a nossa capacidade de raciocinar. Então, nada mais justo que utilizar esse dom, você não acha? 4. O que é oposição se concilia, e das coisas diferentes nasce a harmonia mais bela, e tudo se gera por via de contrastes. Heráclito. Essa frase soa quase como uma afronta se a gente pensar
no extremismo que tem tomado conta da sociedade. Todo pensamento diferente é compreendido como errado, como maléfico e que deve ser imediatamente descartado. Isso é um absurdo. Assim como percebemos a luz por causa da escuridão, o calor por causa do frio, temos que perceber também as nuances de todas as ideias que nos são apresentadas e ponderá-las. Ainda que seja preciso rechaçar alguma ideia, que isso seja feito com critério e mediante o uso da razão, e não por um ímpeto passional, como costumamos ver por aí. 5. Deliberar previamente antes de agir é melhor que arrepender-se. Demócrito. Só um momento. Conta pra mim. Ainda hoje, você fez ou falou algo de que se arrependeu? Não? Ótimo. E na última semana? No último mês? Com um amigo? Com um cônjuge? Filhos? No trânsito? É uma situação difícil de escapar, porque não somos perfeitos, mas temos condições de nos policiar e tentar evitar isso ao máximo. Na verdade, é uma obrigação para quem deseja viver bem. Da próxima vez que bater aquela vontade de reagir sem pensar, respire fundo, dê um passo para trás e se permita um momento de reflexão. 7. Os insensatos são moldados pelos dons da sorte, os que têm entendimento para tais coisas pelos da sabedoria. Demócrito. Esse é outro ponto importante quando falamos sobre levar uma vida filosófica. Quando a sabedoria, e principalmente a busca constante pela sabedoria, é o nosso guia, não tem erro. Com certeza, vamos dominar os bons hábitos que nos permitem seguir adiante com nossos propósitos. Não vamos depender da sorte. Não vamos nos comparar com os outros e ficar se remoendo, porque com fulano foi assim, com cicrano assado, mas eu sou muito zicado, nada dá certo para mim. Com sabedoria, assumimos a responsabilidade por nossas vidas. 8. A mente é infinita e autogovernada. Anaxágoras. Com tudo que vimos até aqui, acredito que tenha ficado claro o quão poderosa é a nossa mente e que quando nós assumimos o controle de nós mesmos, não há limites para o que podemos fazer. 9. Assim como nossa alma, que é o ar, nos sustenta, a respiração e o ar envolvem o mundo inteiro. Anaxímenes. De fato, o ritmo da nossa respiração é algo poderosíssimo. É capaz de acalmar nossas emoções e oxigenar melhor nosso cérebro. Ajuda a amarrar todas as recomendações dos pré-socráticos que foram apresentadas aqui. Parar um minuto para focar na respiração ou praticar meditação são táticas muito eficazes. Mas é possível acrescentar um elemento a mais nesse pacote e torná-lo imbatível. É uma das tantas habilidades que você pode desenvolver ao adotar a filosofia como estilo de vida. Para saber mais, basta ir no primeiro link da descrição ou clicar aqui. Se você acredita que sua mente é infinita e autogovernada, comente. Eu estou no controle. Curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima!